Nos passos do ressuscitado. Deus Pai de amor, na encarnação de vosso Filho, contemplamos vosso imenso amor. No alto da cruz, nossa humanidade foi desnudada, tanto pela fé dos que acompanhavam vosso Filho, como na crueldade dos que o torturavam. Mas na manhã da ressurreição, fomos inebriados pela alegria da vitória. Nossa humanidade foi revestida de divindade no corpo glorioso de vosso Filho, corpo chagado e marcado pela caminhada que ele empreendeu entre nós. O humano pode beber da divindade, porque a divindade fez-se humanidade. Ele não se apegou ao ser divino e se fez pequeno e servo. Queremos seguir os passos do ressuscitado, vivendo a solidariedade e a fraternidade, sendo sinais de esperança e artífices de paz neste nosso mundo que atravessa tempos tão difíceis. Somos discípulos do ressuscitado. A vida tem a última palavra. Que sejamos promotores de vida e que cada atitude nossa manifeste a grandeza do vosso amor em nós. Que cada encontro que faremos ao longo desses dias com o ressuscitado fortaleça a nossa fé e a nossa disposição em servir. Cristo vive. Com Ele também nós vivemos. Amém. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Paz e bem, irmãos e irmãs, hoje dia 7 de abril, nós continuamos no caminho, seguindo os passos do ressuscitado. Quem vai nos ajudar hoje em nossa reflexão é uma grande amiga, a pastora Mara Parlow. Ela é da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Belo Horizonte. Ela vai nos ajudar então a compreender, a refletir o caminho de Emaús. Seja bem-vinda, pastora Mara. Olá, eu sou a pastora Mara Parlow, resido e atuo pastoralmente em Belo Horizonte, no acompanhamento à comunidade vinculada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Neste momento, minha irmã e meu irmão, sou convidada e recebo o desafio, mas também a dádiva de ponderar e meditar acerca da conhecida perícope bíblica que conta da caminhada de Jesus junto a discípulos no caminho de Emaús. O texto que é mais utilizado para trabalhar esse enredo e essa narrativa se encontra em Lucas, no capítulo 24, os versículos 13 e seguintes. Contudo, a minha reflexão quer embasar-se mais no texto paralelo do Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versículos 12 e seguintes. No Evangelho de Marcos, após o evento da ressurreição de Jesus, há uma série de momentos em que Jesus se revela e aparece a seus mais próximos seguidores e seguidoras. O Evangelho de Marcos sugere que Jesus aparece a Maria Madalena, uma das discípulas de Jesus, e na sequência também
aparece no caminho de Emaús a 2 de seus discípulos e ainda a seguir a mais um grupo. Jesus coloca-se junto para a partilha do pão junto de um grupo de discípulos. Este, de fato, é o meu encantamento com o texto que utilizo hoje para refletir sobre o caminho de Emaús. No Evangelho de Marcos, nós vemos um acento muito importante em 2 perspectivas. A primeira é a perspectiva do movimento. Jesus revela-se no caminhar coletivo. E a segunda perspectiva de revelação, importante no Evangelho de Marcos, é a perspectiva da revelação no encontro comunitário, quando os 11 estavam à mesa. Estas 2 perspectivas, a do movimento e a do encontro comunitário, são muito importantes quando pensamos sobre a revelação de Jesus em seu senhorio e na sua dimensão salvífica após a morte de cruz e ressurreição. Há algo muito importante que Jesus nos ensina no fato de caminhar junto e de partilhar a mesa. E os 2 aspectos, e o aspecto importante, melhor dito, é de que a vivência da fé sempre será realizada, concretizada no coletivo. Não é, pois, algo de uma dimensão intimista e privatista. Jesus, ao longo de toda a sua vida e sempre em seus ensinamentos, primou pela colaboração, pela cooperação e pela vida em coletividade. E também, nesse momento em que caminha com os discípulos, em que se revela após a ressurreição, Jesus indica para nós da importância da experiência de fé vivida coletivamente. O encontro comunitário, quando Jesus reparte o pão, aparece a 11 de seus discípulos que estavam à mesa, quando lhes fala da sua incredulidade e chama-lhes a atenção quanto à dureza de seus corações, é um momento muito importante na guiança e na ordenança para vivermos a fé no mundo. Após caminhar com 2 discípulos, ou seja, não caminha sozinho, Jesus faz uma abordagem sempre coletiva, e aliás esse é um aspecto importante, sempre em qualquer missão nós podemos perceber que Jesus manda discípulos de 2 em 2. Já por aí, há uma perspectiva colaborativa na missão, importante e sublinhada pelo próprio Mestre Jesus. Mas a ordem para a evangelização, a vivência e ao testemunho da fé acontece quando, após a partilha do pão, a fé é alimentada, é nutrida e há a ordenança de que se leve por todo o mundo a pregação do Evangelho. E no texto de Marcos está a ordenança de que discípulos e discípulas deverão ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Inclusive, nos interessa muito sublinhar essa expressão a toda a criatura. Há aqui também no caminho de Emaús, após o caminho de Emaús e no encontro com os discípulos, uma perspectiva de integralidade da criação. O Evangelho estendido a
todas as criaturas de Deus. Jesus Cristo, nessa ordenança ao seguimento, inclui todas as criaturas, portanto, há uma perspectiva ecologicamente engajada, apresentada aos discípulos, às discípulas, a quem estiver no caminho do seguimento a Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Essa tradução é magnífica porque inclui, como eu dizia, toda a criação. E na sequência também, um convite a crer a partir da pregação do Evangelho, que aconteceu no caminho até Emaús, e na partilha do pão, ou seja, o ouvir a palavra e o partilhar o sacramento, são os elementos que alimentam o crer no Salvador, que nos retiram da dureza do coração e da incredulidade. Esses são os dois relevos, ou as duas relevâncias, melhor dito, do texto, a meu ver, de que Jesus ressuscitado se revela no caminhar coletivo e no encontro comunitário, favorecendo assim as perspectivas de vida de fé em coletividade, na verdade, de vida no respeito ao coletivo. A importância, então, que nós depreendemos do ensinamento de Jesus no pós-Páscoa é de que podemos nos alimentar e vencer a incredulidade, vencer a dureza de coração quando estamos com irmãos e irmãs, quando nos reunimos, quando vivemos a comunitariedade, quando vivemos em cooperação, andando juntos. E para encerrar esta meditação, eu penso que caberia muito bem um ditado africano que diz que sozinho ou sozinha eu posso ir mais rápido, mas juntos, juntas, podemos ir mais longe. E eu quero crer que esse ditado africano, da tradição africana, dialoga muito com o ensinamento de Jesus no caminho de Emaús. Sós até podemos ir mais rápido, porém, coletivamente, vamos muito mais longe. Que esta reflexão que nos é dada no caminho de Emaús, no pós-ressurreição, em todo o caminho da Páscoa que está à nossa frente, possa ser considerado na nossa vida de fé para o fortalecimento de nossa vida comunitária. Assim seja. Amém. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores.